Agora eu vou tocar. Bom dia, pessoal. Eu vou tocar num ponto crítico que todo mundo quer saber sobre emprego em Portugal, tá? Portugal, graças a Deus, passa por uma ascensão, né? Ele está saindo da crise, graças a Deus, rapidamente. Então, existe emprego em Portugal em abundância em alguns setores. No meu, por exemplo, que eu trabalho com cozinha, esse ramo de hotelaria, restauração, restaurante, tudo isso, existe uma abundância muito grande de emprego nessa área. Porém, os salários, não se iludam, porque os salários são muito baixos. O salário mínimo em Portugal hoje está em 580 euros e você não vai... É muito difícil conseguir um bom salário, porque a procura por esses empregos são muito grandes. Então é muito complicado conseguir bons salários aqui em Portugal, tá? Você pode ter a especialização que for. Eu tenho 2 faculdades e não é fácil conseguir empregos com bons salários aqui em Portugal. Infelizmente, essa é uma realidade. Então, para você manter um padrão de vida legalzinho aqui, que você consiga viver, não estou dizendo ganhar dinheiro, muito menos ser rico, tá? Então, assim, não é essa a nossa questão e nem nosso objetivo. Mas os salários geralmente mal dão para sobreviver, tá? Em Portugal, o salário de uma pessoa só, de 2, dependendo, consegue sobreviver. Então é uma coisa que tem que se procurar muito bem. E tem muita gente de ramos específicos que eu vejo, principalmente de ramos de saúde, no caso da minha mulher, enfermeira, psicólogos. É muito complicado. É muito complicado você fazer equivalência. Os cursos daqui são mais longos que os cursos do Brasil, então você não consegue fazer uma equivalência imediata. Você tem que complementar com estudo, você tem que estudar mais, você tem que fazer prova, você precisa voltar à faculdade para conseguir o diploma e conseguir atuar nessa área aqui. E para você atuar nessa área aqui é muito difícil, né, nessa área de saúde. Não é fácil, não estou dizendo que é impossível, mas não vai imaginando que você vai chegar aqui e vai conseguir. Já tem 7 meses que a gente está buscando alguma coisa no ramo da enfermagem para minha mulher e não consegue por conta dessas dificuldades. Mas assim, eu acho que em todo o ramo. A parte da construção civil aqui, tem muita vaga de emprego na construção civil, sim. Precisa de um pouco de experiência, mas se você não tiver experiência também consegue emprego nessa área. Agora todos os salários nivelam pelo base, pelo salário mínimo, que é uma coisa muito complicada. E o crescimento dentro da empresa não é uma coisa rápida, é uma coisa muito, muito lenta, de acordo com o que eu tive pesquisando e conhecendo e conversando com alguns amigos daqui. Então, assim, emprego aqui tem, mas não é fácil você conseguir bons salários. Isso eu me deparei aqui, porque quando eu vim com umas expectativas de valores que não condiziam com a realidade quando eu cheguei aqui. E aí acaba que vocês vão ver que a realidade é bem diferente. Se você não tiver bem o pé no chão e se programar bem, você vai chegar aqui e vai viver tão mal quanto vivia no Brasil. Se você esperar que vai chegar, ganhar seu salário e conseguir fazer tudo. Não consegue, é muito mais difícil do que você imagina. Os empregadores não empregam se você tiver ilegal.
Alguns, minto, alguns até empregam e buscam um pouco da sua legalidade, mas não são todos que estão dispostos a fazer isso. Então, você tem que buscar um pouquinho da sua legalidade primeiro para poder conseguir tudo isso, mas se você não buscar sua legalidade também, vier para cá nas tora, você consegue resolver, você consegue trabalhar, mas não é fácil. Muita gente fala de veículos pesados, eu tenho carteira D, então eu poderia dirigir, mas aí aqui existem vários cursos que as empresas pedem que você tenha, que você precisa fazer, e para você transferir a sua carteira para a carteira portuguesa para fazer esses cursos, você não pode enquanto você não tiver o seu título de residência. Eu vim com meu visto de residência, eu vim legal e até hoje eu não consegui ter a minha carteira de motorista, a minha carta de condução portuguesa, e nem esses cursos, justamente por conta de não ter o título, tá, de residência. Então eu tenho que esperar meu agendamento, minha entrevista no CEF, eu tenho que conseguir o meu título de residência para aí sim conseguir transferir minha carta de condução para Portugal, para a portuguesa, e aí sim fazer os cursos necessários, os CANs e outros cursos para ter habilidade em dirigir veículos pesados aqui em Portugal. E ao contrário do que todo mundo diz, eu tive pesquisando vários anúncios de emprego. Os salários não são altos, continuam sendo baixos, são básicos, salvo aqueles que têm carteira e que conseguem pegar viagens interestaduais e internacionais. Porque se for para dirigir veículo pesado internamente, os salários também são baixos e se nivelam com todos os outros salários que eu já falei para vocês aqui dos outros ramos. Tá? Eu hoje atuo no ramo da gastronomia. Meu salário não é o salário base, mas também não é o salário que eu preciso para sobreviver. Então assim, minha esposa ainda não trabalha, ela tá amamentando, vai começar a trabalhar mais para frente um pouco. E se não fosse o aluguel da nossa casa no Brasil para complementar o meu salário aqui, se não fosse o aluguel da minha casa no Brasil para complementar meu salário aqui, a gente não conseguiria sobreviver em hipótese alguma. Então é uma questão bem complicada. A gente veio com um pouco de recurso, que eu sabia que por ela estar grávida ia ter um ano aí que ia ter que injetar dinheiro, já que ela não ia trabalhar. E isso tem acontecido todo mês e sempre. Então, se vocês estiverem pensando em vir, se programem bastante com relação a isso, tá? Eu já falei em algum vídeo anterior sobre o que você precisa, quanto você precisa para sobreviver. E aí, um pouco de realidade nos salários daqui faz bem, e eu não tive isso quando vim para cá. Vim com uma expectativa e cheguei aqui e fui um pouco frustrado. Imaginei que minha gana de trabalho fosse conseguir rapidamente ser promovido, tudo tal. E você consegue, mas não consegue isso em dinheiro. Então é uma coisa um pouquinho mais complicada, tá? Tem que estar sempre procurando, sempre buscando, mas não é fácil, tá? Os salários realmente são baixos e não dá para sobreviver. Você tem que ou ter uma renda de fora, ou trazer um dinheiro do Brasil e saber disso, ou se você vier com um casal, né? Como casal, como eu vim, os dois têm que trabalhar, senão não vai ter a menor condição, tá? É mais ou menos isso aí que eu queria passar para vocês com relação a emprego e salário. Tem emprego, gente. Tem emprego pra caralho. Tem anúncio de emprego o tempo inteiro. Mas na maioria das vezes os salários são os bases, são salários pequenos. E com os descontos que ainda tem
de segurança social, esses salários anunciados brutos baixam mais um pouco e acaba que você ganha menos ainda do que estava imaginando, tá? É mais ou menos por aí que as coisas funcionam. Eu vou falar mais pra frente em alguns vídeos com relação às licenças. Hoje eu estou de licença paternidade, como funciona aqui a questão do INSS nosso aí, né, que aqui é a segurança social. As empresas aqui têm pouquíssima ligação com o que você faz fora da empresa. Então, se você está fora da empresa, eles não te pagam. Se você está doente, eles não te pagam. Se você se machucar, eles não te pagam. Se você tiver licença paternidade, eles não te pagam. Quem te paga é o governo, é a segurança social. E você precisa ter um mínimo de contribuição, que são 6 meses. Então você precisa ter 6 meses de trabalho para ter direito a isso, senão você não recebe, tá? Então faltou, você não ganha. Se você tiver que ganhar, você tem que ir na segurança social e solicitar que eles te paguem isso, tá? Então assim, essa parte de emprego e de salário não é tão fácil assim. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês perguntem aqui embaixo, tudo tal, que aí eu vou vendo na medida do possível, vou respondendo e vou fazendo vídeos para poder vocês entenderem melhor como funcionam as coisas, tá bom?